Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Excel 24 horas. Meu nome é Geraldo e estou aqui para ajudar você a compreender melhor as funções e fórmulas do Excel. Na aula de hoje eu vou te dar uma dica muito valiosa. Já aconteceu de você fazer uma fórmula, a função do PROC-V na sua planilha, quando a sua planilha está muito extensa e ela ficar processando aí por muito tempo? Pois é, isso também já me aconteceu e muito. Então, eu vou mostrar como você pode acelerar aí, fazer até 100%, 200% mais rápido essa sua função, sua fórmula, esse processamento. Bom, eu tenho aqui uma planilha com alguns códigos. Eu coloquei um código aleatório aqui, que vai aqui do 3 até o 513.109, ou seja, eu tenho aqui 324 mil linhas. E tem uma outra base, um código base, que vai até 505.513 linhas. Ele começa lá no 1, ok? Então você pode ver que aí que é uma tabela bem extensa. Do modo que você está fazendo, você faz o PROC-V, clica aqui no primeiro código, ponto e vírgula, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, 2, que eu quero o valor, ponto e vírgula, 0. Ok, ele já puxou o primeiro valor aqui, 129, 129. Mas quando você desce essa fórmula, quando você vai atualizar essa fórmula, veja só o que acontece. Olha aqui embaixo, a célula, pressione X para cancelar. Ele está processando. Piscou uma tela. Continua processando, demorado. Aí agora que ele vai calcular. E ele não está conseguindo executar essa fórmula rapidamente. Olha só, está 1% ainda. 2%. Ainda nem chegou no 3% ainda. 3% agora. Isso vai demorar horas, Vai demorar vários minutos. Imagina você perdendo esse tempo todo. Com certeza isso deve estar acontecendo com você. Então, eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Eu vou cancelar aqui agora, para a gente poder fazer a forma correta, que vai te ajudar. Vamos apagar aqui a fórmula. E vamos fazer o seguinte. Mas antes de você fazer essa fórmula, você tem que fazer duas modificações na sua planilha. Duas pequenas. A primeira coisa, a base de onde você quer tirar a informação, buscar a informação, você tem que classificar ela em ordem crescente. Então você seleciona tudo aí, Vai lá em dados, classificar. Eu quero que classifique pelo código base, que é esse aqui de cima. Do menor para o maior. Então já classifiquei. Ok? E a segunda coisa que eu te peço para fazer é nomear esse intervalo aqui. Você seleciona todo o intervalo, vai lá na caixa de nome, só um momento, caixa de nome, e dá o nome que você quiser. Eu quero colocar aqui como nome de tabela. Dou Enter. Pronto, meu intervalo aqui está nomeado. Então se eu selecionar aqui, você vai ver que vai vir o nome da célula, mas se eu selecionar tudo, vai vir o nome da tabela. É o meu intervalo. Pronto. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero usar o próprio PROC-V, o código, ponto e vírgula, a matriz tabela, é a tabela, que eu nomeei aquela hora. Ponto e vírgula. A primeira coisa que eu quero de informação aqui é esse código. Então eu coloco como 1, ou seja, é a primeira coluna. Ponto e vírgula. Agora eu tenho o valor verdadeiro e falso. Aqui que você vai ter, que é o pulo do gato. Ao invés de você colocar como falso, que vai ser a correspondência exata, você coloca como verdadeiro. E vai ficar como 1. Você fecha. Ele vai puxar aqui, puxou o 3, que é igualzinho. Se eu for colocar aqui novamente, vai puxar o 4, o 3, Que, ou seja, ele puxou o 13, que olha só, não tem isso aqui que você tem que prestar atenção. Você viu que ele puxou aqui o código 14
ele puxou 13. Por quê? Porque ele não encontrou o valor 14. Então ele pegou o mais aproximado aqui, que seria o 13, o anterior. Mas ao invés disso, você vai fazer uma outra modificação. Você vai colocar um se aqui, antes, e vai fazer a pergunta. Se o PROC-V, né, dessa tabela é igual a esse código aqui, você vai fazer o seguinte. PROC-V, isso aqui, a matriz tabela, ponto e vírgula, e agora eu quero a segunda coluna, que é o valor. 2. Ponto e vírgula, 1 novamente. E para fechar, você coloca ponto e vírgula, não disponível, abre e fecha parênteses para fechar o total da fórmula. Dá Enter. E agora você pode executar a fórmula toda. Viu? Já executou. É muito rápido. Mas aí vamos entender agora, né, o que aconteceu aqui. A primeira coisa, o que ele fez? Qual foi a pergunta que você tem que fazer aqui? Se o PROC-V da tabela, né, da tabela 1, com a coluna 1, foi igual a B2, ou seja, como ele não encontrou o valor aproximado, você lembra do 14 aquela hora? Ele puxou o 13. Mas como ele não encontrou o valor, que ele encontrou somente o aproximado, que é o 13, eu quero que ele faça igual. Se for igual, ele puxa para mim. Se for igual, olha só, se for igual o 14 aqui, se tiver o 14 aqui, ele faz o PROC-V normalmente para mim. PROC-V B2 tabela 2, 1. Vai puxar aqui da tabela 2 até 1. Se não, coloca como não disponível. Seria o próprio não disponível do PROC-V. Então é o seguinte, se esse valor que deu exato, se é igualzinho, ele faz o PROC-V normalmente. Ele vai puxar o valor certinho. Se não, ele coloca como não disponível. E é isso que aconteceu. Você pode ver novamente aqui embaixo, que ele processou rapidamente. Olha só, vou clicar aqui de novo. Vou mostrar aqui embaixo. Processou. Ok? Por que o PROC-V com o valor verdadeiro, né, que é o 1, foi mais rápido do que o falso, que é o 0? Porque o 0, ele procura o valor exato. O 1, ele procura o valor aproximado. Então, o que acontece? O PROC-V exato, ele faz uma busca linear, ou seja, ele busca um a um das linhas que estão aqui no código base, ou seja, ele vai procurar um primeiro, e não encontrou, vai procurar o 2, aí não encontrou, vai procurar o 3, ou seja, ele vai pegar o primeiro aqui, encontrou o 3, ele busca o 3, aí vai jogar lá, aí vai procurar o 4, 5, assim por diante, um a um, até chegar no final aqui, na linha 505, 513. Já o PROC-V, que é binário, ele faz a busca por vetores. Afinal, o que é um vetor? O vetor, você pode entender como esse intervalo todo aqui. No nosso caso, o vetor mais completo, maior aqui, é a tabela, ou seja, é esse intervalo todo, que vai da célula F2 e G2, né, aqui, até o final, que é o F513, F515, 513. Pode ver aqui. E aí, o que ele faz com esse vetor? Ele divide esse vetor por 2 a cada busca. Como é que é isso? Vou entender aqui com um espaço menor. Eu vou dividir aqui, vou colocar aqui somente, vamos colocar aqui 20 linhas, que seria esse intervalo aqui. Então vou marcar aqui de outra cor, para você visualizar melhor. Um azul aqui. Então esquece daqui para baixo, do 37 para baixo esquece. Vamos entender como se aqui fosse um vetor só, que seria tudo aqui. Então, você pode ver aqui na contagem, olha só, que eu tenho 20 linhas, né? Então o meu vetor começa aqui no 1 até o 34, ou seja, eu tenho esse vetor de tamanho 20. E aí o PROC-V binário, o que ele faz? Ele faz uma busca dividindo por 2
cada vetor, a cada vez, a cada busca. Então, por exemplo, eu quero buscar aqui, vou colocar com ele, eu quero buscar o valor 31. Vou até marcar de vermelho para a gente entender melhor. Eu quero procurar o valor 31. 31 está aqui, olha. Então eu quero buscar ele, é o 985. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai dividir esse vetor por 2. Daqui até aqui, dá 10, né? Pode ver que a contagem, 10. Então ele vai dividir por 2. Fica uma metade aqui verde, outra azul. Então só para a gente visualizar melhor. Então ele dividiu por 2. E aí o que ele faz? Quando ele divide por 2 esse vetor, ele vai no último código daquele vetor de cima, que é o primeiro. Ele vai fazer o seguinte, ele vai perguntar, Excel, qual o código 31, né, que eu quero procurar aqui, ó, código 31, ele é maior ou menor que 16? Ah, ele é maior. Então, ele já pula para o de baixo. Como ele identifica que o último aqui é maior, ele já pula para o de baixo. Ou seja, não existe aqui o 31, um número maior que ele. Porque a gente fez a classificação em ordem crescente, então o último aqui ficou como 16. E aí ele faz uma nova busca. Ele chega aqui no segundo, não vai buscar diretamente, ele vai dividir novamente esse vetor aqui, que está de 1 a 10, por 2 novamente. Então eu vou dividir aqui em duas cores, para a gente entender. Vou colocar um amarelo aqui. Ele dividiu esse vetor aqui por 2. Ou seja, ficou do 17 a 24, de 28 a 34. Ele vai perguntar mais uma vez para o Excel. Excel, o valor, né, o código 31, é maior ou igual ao 24, que é o último do meu primeiro vetor aqui? Ah, ele é maior. Então ele já esquece esse aqui de cima. Esquece esse amarelo novamente aqui, esse código, esse primeiro vetor. Vou colocar agora de cinza para a gente ver o que a gente está fazendo. Beleza. Agora, ele tem esse vetor agora. Qual que é o meio desse vetor? Qual que é a metade desse vetor? É o 31, correto? Como ele já tem exatamente o 31 cálculo na metade, o que ele vai fazer novamente? Excel, 31, qual que é o último aqui? A metade. Então, 31. 31 é maior ou igual a 31? É igual. Então, ele busca o 31 aqui para cá. Entendido? Eu espero que você aprenda, né? Pratique aí mais umas 2, 3 vezes, você vai entender corretamente. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar. Você vai ver que vai ficar bem mais rápido, vai facilitar em muito a sua vida, né, no dia a dia. Se você tiver aí alguma planilha que tem esse PROC-V, ele fica demorando várias horas assim, você pode mudar, alterar tudo dessa forma, faz um teste, né, faz uma cópia da planilha, faz um teste e vê se fica mais rápido para você. Faz um teste para ver se os valores estão puxando corretamente, né, porque alguma coisa que você trocar, uma classificação mal feita, você vai ver que não vai puxar direito, vai puxar os valores errados. Mas aí você faz um teste, pega essa planilha sua, faz uma cópia, faz o PROC-V dessa forma, e você vai conseguir corretamente fazer aí, facilitar, vai ajudar muito a sua vida. Você vai ganhar muito tempo, cerca aí pode colocar aí 1000% no seu tempo, né, na facilidade do seu tempo. Ao invés de você gastar 10 minutos, você vai gastar aí 1 minuto, 5 segundos para fazer, né, desempenhar aí o PROC-V. Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que essa dica ajude você e eu te vejo na próxima aula.